Olá, turminha, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje será sobre notícia. O que é uma notícia? Notícia são textos que servem para informar as pessoas sobre acontecimentos ligados à sociedade em geral. Notícia é um texto informativo, não literário, mais ou menos curtos, sobre um tema ou um acontecimento real e atual. Então vamos anotar os tópicos aqui. O que eu disse? Que notícia é um texto informativo. Então ele é um texto informativo. Ok, ele é um texto informativo, mas não literário. Também eu já disse que notícia é um texto real e atual. Ok. Ela também é uma linguagem formal, clara e objetiva em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Falar do outro, não é falar de si próprio. Você deverá falar do outro. Isso é uma notícia, pois normalmente informa sobre algo que aconteceu com alguém ou em algum lugar. Então, a notícia também tem mais um tópico, que é escrita em terceira pessoa. Tá. E também, quem dá a notícia não deve colocar em primeira pessoa, pois não deve expor a sua opinião, e nem a segunda pessoa, pois não é direcionada a uma pessoa, como nas cartas. Quando escrevemos as cartas, nós estamos escrevendo para aquela pessoa. Você pode dar a sua opinião, falar suas experiências. Já a notícia, não. Você deve realmente fazer uma notícia em terceira pessoa. A escrita tem que estar em terceira pessoa. Sempre falar do outro, mas falar sempre algo real e atual. As notícias escritas são publicadas em jornais ou sites. E o assunto delas é bem variado. Exemplo, esporte, arte, diversão, saúde, sobre política e vários outros assuntos. O jornal é um veículo de comunicação que traz vários tipos de informação. Ele pode ser impresso ou digital, que nós encontramos nos sites. O jornal, ele usa alguns recursos para atrair o leitor. Quem é o leitor? Nós que vamos ler o jornal. E das informações de modo claro, como título com letras maiores, de formatos e cores diferentes, gráficos, infográficos, ilustrações, fotos, legendas. Então, no jornal, eles escrevem com letras maiores para chamar sua atenção. Colocam imagens para chamar a atenção do leitor. Nós temos, então, o jornal. Vou apagar aqui para eu escrever para vocês. O jornal, jornal. Nós temos o jornal impresso, que é aquele jornal escrito que nós compramos, os papais de vocês compram para ler. Vou mostrar o exemplo agorinha. Nós temos o jornal digital, que encontramos em sites, na internet. Nós temos também o telejornal, que nós poderemos assistir pela TV. Os jornais que nós assistimos pela TV. Esse aqui é um jornal impresso. Olha o jornal. Essas letras maiores, como eu já disse para vocês, é uma notícia. Nós chamamos também de manchete. É uma notícia. Através dela, porque ela tem letras grandes, chama sua atenção para poder observar o que está escrito nesse jornal. Aqui também tem uma figura enorme
Essa também é uma forma de chamar a atenção do leitor. E assim por diante estão escrito tudo sobre essa notícia. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. E trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação em geral, que são os textos mais atuais, seja na televisão, ou em sites, ou na rádio, né? Ou também impressos em jornais e revistas. Vocês viram que encontramos várias notícias em vários lugares, né? Como eu já dei o exemplo para vocês, que as notícias, elas correm pelo mundo inteiro. Então você pode encontrar notícias sobre fatos atuais, principalmente o que está acontecendo no momento, né? Como é a seca que está acontecendo, porque estamos na época de seca, né? Não está chovendo bastante, mas a chuva já está por vir. Temos vários assuntos sobre política, sobre essa pandemia. Então tem vários assuntos que nós encontramos que é uma notícia. Sai correndo por aí fazendo essa notícia. Como nós assistimos os jornais de TV, que são os telejornais. Podemos ouvir também a notícia pela rádio, pelos jornais impressos, ou nas revistas também nós vemos notícia. Também pelos sites. Então tem várias informações para que nós possamos estar sempre atentos, atuais com as notícias. Aqui temos agora a estrutura da notícia. Então a estrutura da notícia nós temos primeiro a manchete ou título principal. Quero mostrar para vocês aqui nesse exemplo que eu mostrei desse jornal impresso. Aqui está a manchete, ou chamamos de título principal. Então, ela que vai chamar a atenção do leitor. E a manchete, ela resume o assunto a ser abordado. O segundo tópico da estrutura da notícia é o subtítulo, título auxiliar, que nós chamamos também. Então, nós temos a manchete ou título principal, o subtítulo também. O subtítulo nós encontramos aqui. Como eu já mostrei para vocês, aqui está o título. E aqui, nesse pedaço pequenininho, está o subtítulo. O que ele quer dizer? Mas você sabia que nem todas as notícias têm um subtítulo? Nem todas. Mas ela vem para acompanhar o título. E serve como um complemento do principal, com o acréscimo de algumas informações, que você poderá ver aqui, que terá um acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Eu quero mostrar para vocês também, nesse jornal, que tem várias notícias nesse jornal. Além daquela que eu mostrei para vocês, nesse jornal impresso, nós temos essa página que ela tem várias notícias. Olha, aqui tem uma, outra, olha aqui, ó, várias notícias. Observamos que aqui tem um título, subtítulo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Essa aqui tem um título, mas ela não tem o subtítulo. É como eu disse para vocês, que nem todas as notícias têm um subtítulo, mas ela vem para acompanhar o título. Então, esse subtítulo, ela só vem para acompanhar o título, mas nem todas vêm esse subtítulo. O lead também faz parte da estrutura da notícia. Então, o lead, geralmente, nós encontramos no primeiro parágrafo da notícia. E o lead, geralmente, ele responde a estas perguntas. O que? Quando? Quem? Onde? Como? Por quê? Então, esse lead, nós encontramos várias respostas para essas perguntas. E nós podemos encontrar no primeiro parágrafo, ao ler uma notícia. E nela são expostas as informações que mais despertam a atenção do leitor para continuar a leitura. Então, no primeiro parágrafo, você já sabe o que vai ser falado naquela notícia. O lead, geralmente, responde essas perguntas. Vamos escrever aqui? Quais são as perguntas? O que? Onde? Quando? Como? Por quê?
quem? Então, essas são as perguntas que responde o lead. Aqui, em detalhes e declaração, ela aparece depois no segundo ou no terceiro parágrafo da notícia, como causa do acontecimento, o desenrolar dos fatos e as consequências do mesmo. O jornalista. Você sabe quem é um jornalista? Então, o jornalista é uma pessoa responsável para apuração, investigação e apresentação de notícias, reportagens, entrevistas ou distribuição dessas notícias. Quem cria e escreve a notícia são os jornalistas. Eles devem passar a realidade e ter conhecimento sobre o assunto a ser passado para os leitores. Então, os jornalistas, eles têm que estudar aquele assunto para poder passar para os leitores, mas de uma forma real, séria, uma forma bem clara e objetiva para que nós, leitores, podemos entender a notícia. Vamos agora para atividades do seu caderno? Então, olha aqui, vamos fazer essa atividade que eu propus aqui para vocês no seu caderno de produção de texto. Primeiro, você fará o cabeçalho, Escola Cantinho Feliz, Goiânia, 3 de setembro de 2020. Pula uma linha número 1. Depois de estudarmos sobre a notícia, agora é com você. Pula uma linha, escreva. Produza uma notícia. Para isso, pense nos detalhes da sua notícia. Onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, quem são os envolvidos, como foi resolvido. Então, você pula uma linha e escreva também. Estejam atentos também à organização do texto. Por ser um texto jornalístico, pesquise um fato real para estruturar sua notícia. Então, você vai fazer um texto, uma notícia de um texto jornalístico. Quando diz um fato real, quero dar um exemplo para vocês. Vocês poderão falar do Covid-19, da seca, das videoaulas que estamos tendo. Então, você poderá falar sobre vários assuntos atuais e reais. A correção, ela será feita na sexta-feira, amanhã, na aula ao vivo na nossa videoconferência. Então, vocês irão responder em seu caderno e iremos corrigir com vocês na sexta-feira na videoconferência. Então, vocês irão mostrar e comentar o que vocês escreveram. Então, crianças, agora é com vocês. Façam as atividades em seu caderno. Se tiver dúvidas, procure a sua professora no seu grupo de WhatsApp, que ela irá sanar todas essas dúvidas. Ela irá tirar todas essas dificuldades. E nós teremos aula amanhã na videoconferência, onde iremos fazer a nossa correção. Vocês irão mostrar e comentar o que vocês escreveram. Até breve!